Olá pessoal, o meu nome é André e na nossa aula de desenho de observação e apresentação de hoje nós vamos falar sobre desenho com grafite. Nosso objetivo é apresentar o material, o seu histórico e os instrumentos de desenho em que esse material é utilizado. Para isso a gente vai começar numa introdução falando o que é grafite, a sua história e depois falar sobre os materiais. Então vamos começar. A grafite é um dos materiais ideais para iniciar a desenhar, em função de alguns fatores, da sua fácil disponibilidade, é fácil de encontrar, do relativo baixo preço, eu digo relativo porque existem vários materiais e os preços vão variar, mas nós vamos ver daqui a pouco. E não exige muitos materiais de suporte. Uma folha de papel e uma borracha, nós já podemos começar a desenhar. Quimicamente, a grafite é composta do mesmo material do diamante, como nós podemos ver aqui na ilustração. Só que como o arranjo das moléculas, o arranjo geométrico das moléculas é diferente, esses dois materiais possuem características muito distintas. A grafite, como nós conhecemos, foi descoberta por volta de 1565 na Inglaterra, ou seja, não é tão antigo como nós podemos imaginar. Pela simplicidade, pelo uso tão comum, a gente poderia imaginar que é um material muito mais antigo, mas de fato ele não é. E o lápis, da forma como nós conhecemos hoje, ele só foi desenvolvido por volta do século XVIII. Antes disso, a grafite ela foi utilizada para marcar animais, no processo da produção de canhões ou para propósitos medicinais, depois que começou a ser utilizado com propósitos artísticos. O lápis ele é composto não da 100% de grafite, mas é uma adição de grafite e argila, que vai gerar um material cuja variação nessa proporção dos elementos vai controlar a dureza da grafite, da mina. A grafite ela só foi nomeada, só recebeu esse nome grafite em 1789. Vem do grego e significa escrever. Anteriormente era conhecida por outros nomes, como chumbo negro. Agora nós vamos falar sobre os diferentes materiais que utilizam a grafite. Temos uma variedade. Existe o mais conhecido, que é o lápis de grafite. Nós temos também o lápis de carvão. Temos o carvão prensado em barras, os galhos de carvão, a lapiseira que vai utilizar as minas de grafite e também uma lapiseira super grossa. A maciez ela vai ser expressada por meio das letras B, H e F. B de black, preto, H de hard, duro e F de fine, fino. E dentro dessas variações que estão indicadas aqui no slide. Então, de 9H a 4H, a gente tem aquelas grafites que vão ser mais duras. De 3H a H, a dureza é média. Do F ao B, a gente tem uma maciez média. Já do 2B ao 6B, nós já temos os lápis macios. E do 7B ao 9B, a gente já vai ter o extra macio. Lembrando que essa maciez ela vai ser dada pela proporção de argila no material. Quanto mais argila, mais dura vai ser a mina. Além da grafite em si, nós temos outros materiais. A borracha, obviamente, existem diversos tipos de borracha. E no desenho com grafite, nós temos que evitar o uso em excesso da borracha, porque ele pode acabar manchando o nosso desenho. Num primeiro momento, tudo bem, quando você está fazendo os primeiros esboços e marcando o papel com uma lapiseira ou um lápis mais fino, mais duro, tudo bem. Agora, à medida que você vai avançando no desenho, já fica mais difícil você utilizar a borracha, porque ele acaba, na verdade, manchando o seu desenho. Um outro tipo de borracha que é muito utilizado no desenho com grafite é o limpa-tipos, que é uma borracha bem macia que pode ser moldada em diferentes formas. Ele não vai apagar completamente o desenho, mas ele vai servir para remover excessos, para criar textura, para criar efeitos.
Nós temos também os esfumadores, que podem ser vários tipos de materiais. A gente pode dar esse efeito por meio de papel toalha, feltro, pincéis de cerda. E também a gente pode utilizar o esfuminho, que tem diferentes numerações, que vão dar as diferentes espessuras, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado. Essa videoaula integra a atividade do curso de criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.